O cenário dos fundos imobiliários no Brasil tem passado por mudanças significativas, especialmente após a recente decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que elevou a taxa Selic em um ponto percentual, atingindo a marca de 13,25% ao ano. Essa alteração, que já era esperada pelo mercado, trouxe reflexos diretos no número de fundos que conseguem oferecer um dividend yield superior ao CDI. De acordo com um levantamento realizado pelo InfoMoney, com dados da Economática, atualmente apenas 14 FIIs estão conseguindo pagar proventos que superam esse indexador, que se encontra entre 0,10 e 0,20 ponto percentual abaixo da taxa básica de juros, ou seja, 13,15%. Esse estudo considerou os 114 FIIs que compõem o IFIX, o índice que reúne os fundos mais negociados na Bolsa de Valores. Para se ter uma ideia da magnitude dessa mudança, em novembro do ano passado, quando a Selic estava fixada em 11,25%, um total de 56 fundos imobiliários apresentava retorno acima do CDI. Com a elevação para 12,25% em dezembro, esse número caiu para 30%, uma redução significativa que indica a pressão que as novas taxas de juros exercem sobre os rendimentos dos FIIs. Mas como exatamente os juros impactam os rendimentos desses fundos? Para responder a essa questão, Jacinto Santos, analista CNPI da CM Capital, explica que a variação da taxa Selic pode afetar diretamente os fundos que possuem dívidas atreladas ao CDI. Por exemplo, se um FII de tijolo tem uma dívida, como um certificado de recebíveis imobiliários vinculada ao CDI, o aumento da Selic pode elevar suas despesas financeiras. Isso, por sua vez, pode resultar em uma redução nos rendimentos distribuídos, em maior ou menor grau, dependendo do saldo devedor da dívida. Por outro lado, no caso de um FII que investe em CRIs, a elevação da taxa Selic pode ter um efeito positivo. Santos esclarece que se o fundo estiver alocado em carries indexados ao CDI, a receita pode aumentar, impactando positivamente o resultado operacional do fundo e, consequentemente, possibilitando uma distribuição maior dos rendimentos mensais. Diante desse cenário, é fundamental que os investidores analisem os fundamentos da receita imobiliária dos fundos, buscando identificar aqueles que são bons pagadores de rendimentos mensais. Essa análise deve considerar a origem da receita, a recorrência e a sustentabilidade da mesma. É importante verificar se os rendimentos advêm realmente das operações imobiliárias rotineiras, sem depender de fluxos extraordinários, além de avaliar a capacidade da gestão em repassar, de forma sustentável, os aumentos da receita imobiliária para a distribuição dos rendimentos mensais. Entre os 14 fundos imobiliários que estão conseguindo oferecer proventos acima do CDI, um dos destaques é o CSHG Prime Offices. Esse fundo se dedica à compra de empreendimentos imobiliários comerciais prontos para locação e apresenta um dividend yield de 51,34%. Na sequência, aparecem o Life Capital Partners FII, com 15,71%, e o Cartesia Recebíveis Imob, com 15,65%. Esses dados mostram que, apesar do cenário desafiador, ainda existem oportunidades no mercado de FIIs, mas que exigem uma análise cuidadosa por parte dos investidores.